Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Antes, enquanto os irmãos procuram, eu vou dizer de cor um versículo de Mateus 16, 18. Quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora que os irmãos já encontraram o texto de Mateus 28, então vamos ler sobre a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos curvar nossas frontes, vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado por mais esta oportunidade. Estamos diante da Tua Palavra, que é Espírito e vida, e ela que irá falar aos nossos corações. Nós nos colocamos sequiosos, sedentos da Tua Palavra, Senhor, do alimento que vem do céu. Fala conosco, Pai, vivifica as nossas vidas, ajuda-nos, anima-nos, dá-nos, Senhor, mais da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Dá-nos a Tua visão, Senhor, com respeito à Tua igreja, aquilo que o Senhor sonha para a Tua igreja. Faça isso para nós, Senhor, para os nossos corações, para as nossas mentes, que sejamos um, ó Pai, nos mesmos sonhos, nos mesmos propósitos, e que assim, através de nós, o Senhor esteja concretizando aquele sonho que o Senhor um dia registrou na Tua Palavra. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, aqui estamos como voluntários. Queremos, Senhor, estar engajados neste projeto e queremos nos oferecer para que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, com a Tua unção e com o Teu poder, e através de nós esse sonho venha a ser concretizado, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar nesta noite sobre a igreja dos sonhos de Deus, ou de Jesus, tanto faz. Lá em Mateus 16, 18, então nós vimos um texto onde Jesus fala: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca esqueça este versículo. Igreja não é uma invenção humana, não é algum espertalhão que inventou um negócio de vida, um projeto humano, para ele arrancar dinheiro do povo, como muita gente aí fora diz isso. Igreja não é comércio. Gente, igreja não é nem religião. Tem muita gente que pergunta uma religião do outro e cada um fala. Mas igreja é muito mais que isso. Igreja é um sonho que nasceu no coração de Jesus. Entendeu? É um sonho de Deus também, o Pai dele. Então nós temos que entender que a igreja é um sonho de Deus. Jesus confirmou isso. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos nós temos um sonho. Todos nós lutamos por um ideal. E Jesus, como homem, ele também tinha este sonho. Ele tinha este sonho. Não era de construir uma igreja no sentido de uma denominação para ele. Não. Uma igreja que fosse um corpo místico, espiritualmente falando, do qual ele seria o cabeça e nós os membros.
e ele e nós, juntos, pudéssemos fazer uma revolução nesse mundo. Não uma revolução como aqueles que pegam em armas e saem ameaçando, invadindo terras alheias e querendo brigar, expulsar pessoas para tomar os seus lugares. Não, não, não. O sonho de Jesus é ter uma igreja que venha revolucionar o mundo no bom sentido, para que onde houver ódio, que venha ter paz. Onde houver tristeza, que haja alegria. Onde houver a separação, que haja a união. Onde houver a tensão, um clima difícil de entendimento, que haja ali a paz, a harmonia. Onde haja doença, que venha a saúde. E onde haja morte, que venha a vida. Então esse é o projeto de Jesus e para a sua igreja. Isso é muito importante para nós. Porque se nós não quisermos nos engajar nesse projeto, nós temos a liberdade. Ele nos deu o livre arbítrio. Só que aqueles que não quiserem se engajar com Jesus, é aqueles que não querem, de alguma maneira, se comprometer com Deus. E Deus, sem o homem, ele continua sendo Deus, soberano. Ele pode todas as coisas. Tudo está no controle das suas mãos. E nós, sem Deus e sem Jesus, nós não somos nada. Nós somos miseráveis pecadores. E estamos caminhando para a condenação eterna, na direção do inferno. Então, o que pode nos garantir uma esperança de um futuro melhor é a gente se voltar para Deus. E a gente se reconciliar com Deus. E a gente se engajar nos projetos de Deus. Aí tudo pode mudar para nós. Muita gente que tem uma certa apatia por coisas de igreja, de religião, ou mesmo muitos que estão até dentro das igrejas, estão frios espiritualmente, apáticos, não se envolvem, não querem se comprometer. E eu me lembro então de uma ilustração onde um pai caminhava com seu filho pequeno, uns 5 anos de idade, e o pai tentando incutir na mente dele alguma coisa a respeito de Deus. E ele perguntou para o pai, mas que tamanho é Deus? E o pai viu um avião passar bem no alto do céu, bem longe, e perguntou, olha, que tamanho é aquele avião? O menino olhou assim para o alto, o avião estava muito distante, parecia pequeno, tamanho de um pássaro que cabia na palma da mão. Ele disse, esse avião é pequeno, tamanho de um passarinho que cabe na palma da minha mão. Ah, é? É, tá bom. E o pai colocou ele no carro e levou ele até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, aquele aeroporto internacional, aqueles aviões internacionais enormes, e o pai levou o menino bem próximo do hangar onde dava para ver o avião bem de perto. Olha para o tamanho desse avião. Que tamanho que é esse avião? Nossa, esse avião é muito grande. Cabe muita gente aí. Muita gente. Falou, então, você me perguntou que tamanho é Deus? Depende de que distância você está dele. Se você estiver distante de Deus, Deus se torna pequeno para você. Talvez você pense que pode até manipulá-lo com as suas mãos. Deus parece que vai se tornar alguém que vai estar sob o comando das suas mãos. E você vai determinar para Deus o que ele tem que fazer para te agradar. Se Deus for pequeno. Se você estiver longe de Deus, então Deus se torna pequeno para você. E você pensa que pode manipular Deus. Mas se você estiver perto de Deus, bem próximo de Deus, aí é como você viu esse avião bem grande na sua frente, você se assustou até. Se você estiver perto de Deus, você vai sentir e vai ver com os olhos da fé um Deus tão grande. E você vai tremer nas bases. E você vai admirar Deus pela grandeza dele, pelo poder que ele tem. Imagina, a gente fica olhando aqueles aviões enormes no aeroporto internacional, e a gente fica pensando quantas toneladas de ferro tem aí
ainda mais com as pessoas quando entrarem e ocuparem todos os assentos, como é que isso aí vai conseguir levantar voo e ficar lá no céu, com toneladas de peso, contando o peso dele, das pessoas e as bagagens de todo mundo? É difícil de entender. Mas é assim. Para nós entendermos a Deus, para que as pessoas entendam Deus, é assim. Quando elas estão frias espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, elas estão distanciadas de Deus, parece que Deus não faz sentido para elas. Parece que Deus é alguma coisa, algo tão pequeno, tão insignificante, que elas podem viver sem Deus mesmo. Mas a vida delas vão de mal a pior. Essa é a verdade. Mas à medida que o homem se aproxima de Deus, ele vai sentindo a grandeza de Deus, a presença de Deus. Ele vai vendo o agir de Deus, através dos milagres que acontecem no dia a dia e que muita gente às vezes nem percebe. Imagina se nos faltasse oxigênio para a gente respirar. Se Deus quisesse retirar, Ele retiraria. Como é que a gente ia respirar sem ter ar, oxigênio? E assim por diante. Toda a natureza, ela está sobre as ordens de Deus para trazer benefício para as nossas vidas. E o homem nem sequer sabe agradecer a Deus pela natureza. Quantos milhares de hectares de florestas já foram destruídos, queimados no Amazonas, no Mato Grosso, em todos os estados do Brasil? A poluição das fumaças. E, enfim, o homem está sempre trabalhando contra a natureza, destruindo tudo e todos, pensando só na ganância do dinheiro. Então, meus amados, se nós realmente tivermos o interesse de conhecermos a Deus e de nos unirmos com Ele, Ele tem bons projetos para a nossa vida. Um dia, a Lucinei esteve lá em casa e me deu um livrinho, do Silas Malafaia, Os Bons Projetos de Deus para a Sua Vida. Eu não li ainda, acho que já deu uma passada de olho assim, em alguns temas. Mas só o título dele cativou meu coração. Então, eu sobre esse tema gostaria que os irmãos pensassem, como também eu estou pensando e refletindo nele já há um bom tempo. Os bons projetos de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Senhor, quais os projetos que o Senhor tem para a minha vida? Nós lemos na leitura em conjunto, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Eu vou repetir algumas partes desse texto, para a gente ver o projeto que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós, para a sua igreja. Deus tem projetos, Jesus tem projetos para cada um de nós. Então, eu quero que você guarde o título desse livrinho, se puder, leia. Ele está lá no salão de sexta-feira, onde nós temos a reunião de célula, e fica na mesa à disposição para cada um que quiser, pega e leva para casa, deixa marcado ali. Durante uma semana, ou 2 ou 3 semanas, você lê e devolve, e troca por outro. Então, o título é muito chamativo. Os bons projetos de Deus para a sua vida. E quais seriam esses projetos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas? Então, ele começa dizendo aqui na sua palavra, 1 Pedro 4,7, olha, preste atenção. Perceba, pelos sinais dos tempos, da natureza, guerra, rumores de guerra, pestes, maremotos, terremotos, tantas coisas que estão acontecendo, a volta dos judeus para a sua terra, entendeu? É a figueira começando a florescer, e a partir daí, quantos sinais têm acontecido? E a Bíblia fala que esta geração que verá a vinda de Jesus, todos os sinais descritos, elas verão esses sinais. E nós estamos vendo a partir da figueira florescendo, que é 1948, Israel voltando para sua terra natal, por uma ordem da ONU, e ali começa então a chamar a atenção daqueles que conhecem a Bíblia, daqueles que leem a Bíblia, daqueles que oram e pedem a Deus, Senhor, mostra-nos os sinais da tua vinda. Tá bom, estou começando a mostrar. Israel começa a voltar. E daí todo mundo começa a prestar atenção na natureza. Sinais na terra, no mar, nos céus.
Quantas coisas têm se cumprido como profecia da palavra de Deus, como sinais anunciando que Jesus breve virá. Então, amados, vamos prestar atenção agora nesta palavra. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, nós que oramos, somos chamados aqui para a gente viver de maneira sóbria. Viver de maneira sóbria é diferente de muita gente que a gente ouve dizer que às vezes estamos brincando de ser crente. Hoje mesmo de manhã nós ouvimos isso. Se não me engano, a própria Cecília falou isso. Olha, às vezes eu tenho uma sensação de que a gente está vivendo como que brincando de ser crente. Então, ser sóbrio é parar com a brincadeira e começar a viver uma realidade. Não uma fantasia, não uma coisa costumeira, que a gente acostumou há tanto tempo, os mesmos costumes, entendeu? A gente vai na igreja, senta lá e canta um hino, faz uma oração, as crianças vai para uma salinha, depois volta, e depois encerra todo mundo junto. Aí a gente vai tomar um cafezinho, um chá, um suquinho, e vira um costume. Não. A gente corre o risco de realmente estarmos brincando de ser crente. E a igreja dos sonhos de Jesus não é assim. A igreja dos sonhos de Jesus custou um preço muito caro, custou a vida dele, o sangue dele. E ele não quer alguma coisa de pouco valor, alguma coisa que às vezes as pessoas passam e às vezes nem valorizam. Ah, se fechar a igreja, será que o bairro vai sentir alguma falta? Talvez não. Quem sabe? Alguém talvez sentiria falta da igreja? Então é isso, olha, a igreja que a Bíblia fala, a igreja de Jesus, eu edificarei a minha igreja, tem que ser algo super valorizado, mais do que qualquer outra coisa desse mundo. Quantos sonhariam em ter uma fortuna tão grande, ou sei lá, um grande transatlântico, uma grande fazenda, quem sabe estar num poder aí de ser presidente da república, ou uma coisa ou outra, mas gente, igreja é muito mais importante do que qualquer isso. Igreja é algo que nós estamos entrando como as pessoas que entraram na arca de Noé, e elas sobreviveram enquanto todas as demais morreram. Então igreja é isso, é uma preparação de Deus para acolher aqueles que um dia subirão com Cristo e irão morar no céu para sempre. Então, nós temos que prestar atenção. Igreja é a gente ser um com Jesus, ser um com Ele. Quando a gente olhar para o mundo, olhar para as pessoas, não olhar com os nossos olhos críticos, humanos, muitas vezes críticos pejorativos, de querer encontrar defeito e ficar criticando, apontando o dedo. Não, não, não. Jesus nunca fez isso. Nós temos que pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para que a gente olhe com o olhar de Cristo. Que os olhos de Cristo estejam em nós, enxergando a carência das pessoas. Quantas delas caminhando para a morte, sofrendo, gemendo. E às vezes nós fazemos o papel daquele sacerdote e do levita, que viram o homem caído, sofrendo, gemendo, quase morrendo, e eles passaram ao largo. Não, eu tenho meu compromisso, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho horário para chegar lá. Ah, deixa ele aí, se vire. Nós corremos o risco de vivermos assim, achando que a gente se conformando com o espírito de religiosidade, tá bom demais. Mas religião não leva ninguém para o céu. Quanta gente que vai ficar do lado de fora e foram religiosos. Pensa no sacerdote, pensa no levita, que achava que estava fazendo um grande favor para Deus, indo para a igreja, um ia pregar, o outro ia cantar. Mas não era esse o plano de Deus para a vida deles. O plano de Deus para a vida deles naquele momento era parar e socorrer aquele homem e mostrar o amor cristão, o amor de Cristo. Estender a mão, socorrer, levantá-lo e levá-lo para algum lugar onde ele pudesse ser acolhido e tratado. Mas eles não fizeram. Mas outra pessoa, o samaritano, que era desprezado por aqueles que eram os religiosos, fervorosos. Não, o samaritano não, esses aí, sabe, não dá nem para confiar neles. Mas foi esses que não dá nem para confiar neles, que veio e parou e viu, e foi lá e socorreu, e ajudou. Ele se mostrou mais cristão.
mais homem de Deus do que aqueles que estavam na frente, se mostrando como pessoas líderes de igreja. O samaritano, se deixasse ele entrar no templo, teria que ficar lá no último banco. Fique lá no último banco, lá é seu lugar. Nem abre a boca, nem fala nada. É que você não tem vez, você não pode orar, você não pode pedir hino, você não pode nada. É incrível, tem igrejas que fazem assim. Conforme a visita que entra, pode ser alguém que tem uma intimidade com Deus. Aí ele vê que não é do círculo de amizades, né? Do clube do bolinha deles. Não, aqui você não pode nem pedir hino, não pode nem orar, você não pode falar nada. Fica quieto e fica lá no último banco. É assim que fizeram com o samaritano, que tratavam eles assim. Mas aí nós vemos, quem era o homem de Deus? O sacerdote, que estava indo para pregar? Era o levita, que estava indo para fazer o solo do momento? Ou foi o samaritano, que era o desprezado, e parou e acolheu aquele homem? Então, amados, Deus está nos chamando nesse momento para que a gente abra os olhos e acorde, porque o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Quer dizer, acorda, gente, sede sóbrios, a bem das vossas orações, para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Porque tem muita gente que está orando e a oração não está passando do teto do templo ou da sua casa. Por quê? Porque não está vivendo o que ele fala, o que ele prega. Fala uma coisa, mas pratica outra. Está entendendo? Então, olha, o que mais que o Senhor nos chama para sermos participantes da sua igreja? Ele nos chama para que, acima de tudo, nós tenhamos amor intenso uns para com os outros. Porque o amor, somente o amor, é capaz de cobrir multidão de pecados. Está entendendo? Então, porque Deus é amor, e se a gente não tiver revestido do espírito de amor, a gente não entra no céu, não há identificação entre nós e Ele. Há uma música que eu cantava na minha mocidade, onde dizia, todo filho se parece com o pai. Então, o filho sempre traz as características, as marcas do pai, seja na aparência fisionômica, às vezes no sangue, no DNA. Tem alguma coisa que identifica que aquela criança é filha daquele pai, está entendendo? Espiritualmente é a mesma coisa. A Bíblia fala que Deus é amor. Então os filhos deles também têm que ter o mesmo DNA. Eles têm que ser identificados como filhos de Deus, porque são pessoas que amam e se preocupam uns com os outros, se ajudam mutuamente. Um quer saber do outro, como é que você está. Não há espaço para frieza, para indiferença. Não. Para ficar fazendo fofoca e criticando um ao outro, não. Na família de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles se identificam como pessoas que se amam, que têm amor no coração, que o coração transborda de amor. E eles procuram se abraçar de maneira realmente sincera, honesta, e procura saber um do outro como que está, no que eu posso te ajudar. Muito bom isso. Eu estou com um desafio lá em casa, de ainda estruturando o CTM, preparando matérias, pensando em matérias novas, e começar depois a colocar isso na internet, espalhar carta para as igrejas, cartazes, oferecendo oportunidade para quem quiser ir num CTM, porque tem gente aqui na região que quer ir num CTM, mas não tem CTM aqui. Tem em Campinas, tem em Natal, tem em Cuiabá, tem não sei aonde lá no sul. Aqui não tem. Então, olha, nós estamos orando a Deus, estamos sentindo de Deus, da gente abrir uma porta chamada CTM, para atender o pessoal das nossas igrejas. E se alguém mais de alguma outra igreja quiser vir, será acolhido com o mesmo amor fraternal, da mesma maneira. São irmãos em Cristo. Então, o que realmente Deus está pondo no meu coração, e eu estou trabalhando, estruturando, e estou pedindo que os irmãos orem nesse sentido, e nos ajude, por favor. É porque é uma coisa séria, estou sentindo cada dia mais o peso da responsabilidade, mas que também vem junto com um privilégio de podermos nós arregaçarmos as mangas e nos colocarmos ao serviço da causa do Senhor. E é tudo isso que Ele espera de nós. E eu sinto que Ele diz, Isaías, não temas,
Não fique com medo, você não está sozinho nessa. Eu estou com você e eu te ajudo. Olha, o tempo urge, está acabando o tempo da oportunidade, o tempo da graça está se esvaindo. Estamos nos últimos momentos. Às vezes eu lembro daquele relógio chamado ampulheta, onde as pessoas têm um gargalho, afina no meio e depois um outro espaço maior e a areia vai caindo. A gente sabe que no relógio de Deus deve faltar pouco tempo para completar o tempo de Deus, o tempo da graça. A qualquer momento, nossa geração, possivelmente eu creio isso, que estaremos ouvindo o som das trombetas dos anjos, anunciando a chegada de Jesus. Então nós não podemos nos deixar acomodar, não podemos nos deixar assim, achar que podemos ir empurrando com a barriga de qualquer jeito. Não dá, irmãos, não dá, é coisa séria, Então veja bem, outra coisa que Jesus pede de nós, para aqueles que realmente estão se dispondo a fazer parte da sua igreja, a ser um com Ele, o que eu posso fazer? Cada um pergunte isso a Deus, cada um pergunte isso a Jesus, ao Espírito Santo, pergunte à liderança da igreja, pergunte ao seu pastor, que a gente poderia também ajudar, o que eu posso fazer? Essa semana eu fiquei contente que o Vinícius, filho do Jaime, passou no WhatsApp para mim: pastor, no que eu posso ajudar o senhor? Eu estou aí com o braço quebrado, tenho 45 dias de licença, então agora eu estou com tempo à vontade. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Eu falei: tem, lógico. Eu estou aqui numa tarefa, num projeto de a gente estruturar o CTM para depois oferecer para os irmãos. E entre as matérias que eu quero colocar no CTM, eu quero usar a informática para a gente ensinar para as pessoas que vierem. Uma matéria onde se diga a informática a serviço do reino de Deus. Porque muitas vezes só se ouve pessoas criticar a informática, criticar a internet, criticar os instrumentos que promovem a comunicação através das redes sociais. Mas, irmãos, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,15 que todas as coisas existem por amor de vós. Foi pensando em nós, na sua igreja, que Deus permitiu que viesse existir essas coisas. O avanço da ciência, da tecnologia, não é nem tanto da cabeça do homem, mas é porque Deus desperta alguém para criar alguma coisa. E quando alguma coisa nova é criado, é porque Deus está pensando que aquilo vai poder beneficiar a igreja, beneficiar os seus filhos, o seu povo. Então, amados, eu disse: olha, Vinícius, você foi professor de informática lá na prefeitura, você entende bem. Você já deu demonstração para mim que você sabe muita coisa. Eu não sei nada, entendeu? Minha área não era informática, professor de português. Se precisar de ajuda na área de português, eu estou disposto a ajudar qualquer um. A Júlia vai em casa domingo para estudar português comigo à tarde. Então, irmãos, agora cada um tem um dom dado por Deus. E o que o Senhor pede para nós é que cada um se disponha a servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, às vezes, o conhecimento que eu consegui adquirir e que pode ser útil na igreja, às vezes é diferente do conhecimento que o Laércio tem, é diferente do conhecimento que o Jaime tem, de que, enfim, o Cláudio tem, o Luiz, e assim por diante. Mas a gente se unindo, cada um oferecendo o melhor de si em prol de uma causa em comum, que é o reino de Deus. Então pense no quanto nós poderemos fazer. Vai acontecer milagres. Pessoas que estão precisando de uma ajuda em uma área, vai aparecer lá, e eu vou dizer: olha, eu não posso, mas o Jaime pode, ele é especialista nessa área. E o Jaime se colocou à disposição: professor, pastor, no que eu posso ajudar? Jaime, agendei aqui para você, tem uma pessoa que está precisando de algo na sua área. Deixa comigo, eu estou aqui para ajudar. E se cada um fizer assim, se cada um se dispor dessa maneira, entendeu? Olha, nós vamos conseguir atrair tanta gente interessada em crescer espiritualmente, para que Deus possa fazer deles um vaso de bênção. Só que precisa de alguém, a mão de alguém, como a mão de um oleiro trabalhando barro. E nós todos somos o barro.
É a mão de Deus que vai trabalhando em nós. Agora eu quero que todo mundo tome consciência disso, que a mão de Deus trabalha em nós, mas é usando a mão de cada um dos irmãos. Está entendendo? Isso pode ser entendido através do ministério que cada um tem, o dom de cada um. Então pode ser até a oração, alguém que se dedica a um tempo de oração por dia, pela igreja, pelos irmãos, pelo pastor, pelos projetos da igreja. Se você estiver fazendo isso, a mão de Deus está indo lá, acompanhando a tua oração. Naquilo que você está pedindo, a mão de Deus está ali moldando o barro. Está entendendo? Ah, Senhor, abençoa a vida do pastor, ele tem um projeto, ele quer abrir um CTM, ele quer, ajudar as pessoas que precisam de crescimento espiritual e estão em dificuldade, não pode pagar um seminário, não pode pagar uma escola cara. Senhor, ele tem um espaço lá e está oferecendo aquilo para que as pessoas possam ir voluntariamente lá e serem recebidos e serem abençoados com a transmissão de conhecimento, de tantas coisas que Deus vai colocando ao nosso dispor. E essas coisas não é o pastor que tem para dar, não. Essas coisas que Deus quer transmitir para essas pessoas carentes e que estão orando: Senhor, enche-me de Ti, Senhor, capacita-me, Senhor, reveste-me, Senhor, molda-me. Então o Senhor vai estar mandando lá, mas Ele está contando com cada um de nós, para cada um fazer a sua parte. Através da mão de cada um, o Senhor vai estar junto ali, olha, moldando o caráter das pessoas. Senhor, eu estou aqui, reveste-me da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Então, quando elas estão ali como alunos, nós vamos estar ali como discipuladores. A gente orando, abençoando, instruindo, testemunhando, fazendo alguma coisa. E é dessa maneira que a igreja dos sonhos de Jesus é construída. Então lembre-se sempre disso, tá? Que cada um entenda que o objetivo da mensagem de hoje é despertar cada um de nós para estarmos engajados no sonho de Jesus. Não é o sonho do pastor, não é o sonho do Jaime, não é o sonho do Laércio, não é o sonho do Cláudio, não é o sonho do Norberto, mas é o sonho de Jesus. Então lembre-se desse título. Deus tem bons projetos para cada um de nós. Os bons projetos de Deus para a sua vida. Ore e busque em oração. E Deus vai estar revelando para você. Para que possamos então colocarmos em prática aquilo que Deus já colocou ao nosso dispor. Em termos de conhecimento, de devoção, de preparação. Para ajudarmos uns aos outros. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Amém? Que Deus nos abençoe.